Olá, gente. Estamos de volta com o nosso podcast. A gente deu aquela paradinha, mas eu estava morrendo de saudade de falar com vocês. Né? Teve o recesso aí de dezembro, teve aquela descansada e eu o tempo todinho, meu Deus, eu preciso voltar para aquele bate-papo bacana que a gente faz aqui e já voltamos com muita novidade, viu? Vem novidade por aí e esse podcast vai bombar, caminhando na praça, sempre, né? Todo mundo conhece lá em Jaboatão Centro. Então hoje eu trouxe aqui professor Aleph, que é do nosso projeto, que eu me amostro muito, gente. Deixa ele dar o currículo dele, que vocês vão ver aí, porque eu estou nessa alegria, né? E trouxe também uma psicóloga para falar sobre, a gente está falando sobre o quê? Saúde mental, Janeiro Branco, que é um tema tão importante. Vou passar aqui para Aleph, para ele se apresentar. Boa tarde, antes de mais nada. Agradecer pelo convite, a gente já estava tentando marcar faz um tempo, surgiu a oportunidade e estamos. Então, meu nome é Aleph, sou profissional de educação física. Atualmente eu sou professor também, sou docente a nível universitário. Eu dou aulas em cursos de fisioterapia e educação física. Também atuo no projeto, é o único trabalho que eu tenho agora na linha de frente, a nível prático, no Vida Saudável. Eu fui me desvinculando um pouco da questão prática ao longo da minha formação, né? Me formei na prática desde quando estudante. Aí, ao terminar no mestrado, agora no doutorado, eu fui me desvinculando um pouco da questão prática. Agora eu estou um pouco mais na questão docente. Mas na prática ainda eu estou no Vida Saudável, que é no Caminhando na Praça, que é um xodózinho da gente, né? Então fica difícil da gente largar. E é isso, a gente vai bater um papo legal hoje. Boa tarde, né, gente? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, né, que é a saúde mental, e dizer quanto eu estou grata e feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Thaís, sou psicóloga clínica, me especializando em clínica psicanalítica. Hoje, um dos locais que eu atendo é lá em Renato, que fica em Jaboatão Centro, né, que tu conheceu recentemente, um cara ímpar, assim, né? E é isso, estou aqui também para fazer um diálogo bem legal. Um bate-papo bem tranquilo, gente, que a gente hoje vai falar a importância da atividade física na nossa mente e no nosso corpo. E o quanto é saudável também a gente estar bem. Não adianta a gente ir para uma atividade física e querer, às vezes, algo que às vezes adoece até a nossa mente. Então, nada mais melhor aqui do que o nosso professor para falar sobre isso. A importância dessa atividade para a nossa mente. Posso começar? Sim, quer começar? Então, a gente, dentro do contexto profissional, a gente costuma falar que exercício físico, atividade física, eles se adequam, ele é adequado para as mais diversas causas, né? Tudo que a gente conhece de patologia, quando a gente faz a associação com o exercício físico, nós vemos, do ponto de vista científico, que existem diversos pontos positivos que o exercício físico traz e não é diferente para as questões a nível mental, da saúde mental em si, tá? Hoje, assim, sou relativamente novo, né? Mas eu acredito que eu peguei um ponto um pouco transitório. Acho que quando eu ainda estagiário de academia, a gente ouvia muito falar de pessoas procurando exercício físico mais por questões estéticas. Não que hoje não existe, ainda existe. Mas aí a gente consegue visualizar que hoje existe mais, até um pouco menos. Hoje as pessoas cada vez mais elas se conscientizam, elas sabem da importância do exercício físico, não só para as questões estéticas, mas para a saúde de uma forma geral. E também para as questões a níveis emocionais, a níveis psicológicos. Então, é algo interessante que eu queria já pontuar de início, é a conscientização por parte da população de que exercício físico de fato é bom, mas não é bom apenas para as questões estéticas ou para as questões de saúde de uma forma geral. Mas aí a gente também, dentro até do próprio conceito de saúde, a gente traz as características das questões mentais também, emocionais, que é algo muito importante também. Ainda falando um pouco mais sobre a questão
do exercício físico, a gente fizer um apanhado geral, como eu já havia falado, o exercício físico em si, ele sempre teve muito essa característica voltada para as questões do físico em si. E aí, com o passar do tempo, a gente vai trazendo um pouco mais essa característica do exercício físico para as questões emocionais, para as questões psicológicas. Não adianta você só ter um físico saudável, ter um corpo saudável, se você não tem uma cabeça ou se você não tem as suas condições emocionais, suas condições mentais também boas. Então, acho que é de extrema importância, de fato é de extrema importância o exercício físico para essas questões, não só físicas, mas para as questões mentais e emocionais também, tá? Se a gente for procurar relatos através de literaturas, de escritas, de muito tempo atrás sabe-se da importância do exercício físico para as mais diversas questões. Antes de Cristo tem relatos da sociedade grega já que ele já falava, caminhar é bom para a saúde. Hipócrates, há 400 e pouco anos antes de Cristo, ele já falava isso. E aí a gente vê que tem uma janela de tempo muito grande e durante todo esse tempo a gente via muito uma relação do exercício físico para a questão do físico. E aí cada vez mais a gente está conseguindo visualizar a importância das questões emocionais também. Isso ficou muito claro para a gente, eu acho que no contexto da pandemia, que foi o que a gente passou anteriormente, né? Há 2, 3 anos atrás. As pessoas ficaram ainda mais vulneráveis às questões emocionais, às questões psicológicas. E aí, eu, enquanto profissional, pude perceber a importância do exercício físico nesse contexto, o quanto as pessoas também passaram a procurar. No próprio projeto, a gente, de início, tentou não desvincular muito, né? Não, vamos tentar, pelo menos, gravar as aulas, mandar para as alunas, para elas fazerem em casa. Isso porque a gente sabe da importância do exercício físico dentro desse contexto. Se quiser complementar, se quiser falar mais alguma coisa. Então, pensar em saúde mental, de certa forma, é pensar um pouco sobre políticas públicas, né? Exatamente. A gente entende políticas públicas, de modo geral, como tudo aquilo que gera uma transformação no social. Logo, eles ocorrem em todos os setores da gestão pública, como segurança, saúde, educação, transporte, moradia, né? Que são todos esses fatores que afetam diretamente na saúde física e mental do sujeito. E aí eu gostaria de apontar hoje, como um resultado dessa transformação, a longevidade, né? Hoje em dia a gente está vivendo mais tempo, principalmente as mulheres. A expectativa de vida hoje da mulher é de 80 anos, enquanto que a do homem é de 73 anos, né? E um elemento que se destaca muito nesse processo de envelhecimento da mulher é o corpo, né? E aí, por isso que eu achei super bacana esse diálogo entre psicóloga e um profissional da área de educação física, porque realmente é uma junção muito, muito inteligente, assim, foi muito fantástico isso. E quer falar? Vou complementar. Foi interessante você falar da questão das mulheres, né? A gente, majoritariamente, acho que 90% do público da gente no projeto são de mulheres. Então, as mulheres, elas têm uma maior conscientização da importância, né, do exercício físico, do cuidar da saúde, não só dos aspectos físicos. E a gente consegue visualizar isso na prática mesmo. Elas, através dos relatos, elas falam pra gente, não só das questões físicas, mas também das questões emocionais. Era muito comum, como eu falei anteriormente, eu tô indo pra academia porque eu quero perder peso. Você chega pra uma pessoa, principalmente para as pessoas mais experientes, elas já têm um olhar um pouco mais diferente. Você tá vindo pra cá por quê? Porque eu quero melhorar minha qualidade de vida. E ela já entende que dentro dessa perspectiva de qualidade de vida tem as questões emocionais, as questões sociais, e que para elas são algo extremamente importante. E é interessante a gente falar isso, que quando a gente vai olhar, você pode até complementar depois, mas quando a gente fala dessa questão das questões emocionais, de saúde mental, de uma forma geral, o público que mais é afetado são as mulheres. Elas representam a maior parcela dessa população, mesmo sendo elas as que mais procuram. E aí você pode até falar um pouco melhor do que eu, está tudo muito relacionado com a questão da construção social, né? Sim. E uma das coisas que eu sempre, quando a gente está reunidas, como mulher, né? Esse padrão de beleza que se impõe. Por isso que, às vezes, a mulher ela adoece muito mais rápido nessa questão saúde mental. Por quê? Aquele padrão de beleza. Qual é o padrão de beleza que ela tem que se enquadrar?
Então, pensar essa problemática, essa relação que a gente tem com o corpo, é necessário voltar um pouquinho lá no início, lá na infância, quando a gente começa a construir essa imagem corporal, né? A gente constrói nossa imagem corporal a partir do olhar do outro. E esse olhar do outro, ele vem muito carregado da cultura, né? E aí, o que é que a cultura diz hoje sobre o corpo feminino, né? O que é que ele tem que dizer? Qual é o imaginário hoje, o imaginário social que predomina, que fala desse corpo feminino, que tem que ser um corpo jovem, um corpo sarado, né? Magrinho. A pessoa Exatamente. precisa... Gente, é um sofrimento. Agora, sabe o que é que eu acho massa? É o nosso projeto. Hoje eu estava falando o quanto é importante na vida daquelas mulheres ali. A Aleph é nosso professor e eu acho que ele já percebeu isso. Lá a gente tem um público novo, Sim. como o público da terceira idade. E ali a gente tem um trabalho para cuidar do corpo, claro que a gente tem que cuidar, gente. Agora a gente não pode adoecer. A gente não pode chegar e dizer assim, não, eu vou parar de comer para ficar magrinha. Porque é aquele olhar do outro. Às vezes a gente fica preocupado no que o outro vai falar. Não é o outro, a outra. Que é doloroso. A gente precisa parar disso e ajudar, sim. Não é a outra mulher. Isso. Porque adoece de uma forma, aí tem essas doenças aí, anorexia, porque aí ela precisa passar por esse processo de emagrecimento, vai assistir uma novela. O que é importante ali? O que é que aquela novela está impondo ali na mente das adolescentes? Um padrão de beleza, doentio. Aí a gente vai chegando na idade. Chegando na idade, às vezes a mulher não se aceita muito. Tem aquela dificuldade, eita, tá derretendo um pouquinho, mas não é, a gente tá ficando madura, linda e maravilhosa. Eu adoro ser coroa. Tô adorando essa fase minha. Porque se uma mulher ela não se amar, a gente vai esperar o amor do outro, não, a gente primeiro precisa amar o nosso corpo. E essa mudança que o nosso corpo tem. Sim, sim. Essa questão de lançar o olhar do outro para a gente, né, é muito interessante, porque a partir disso a gente constrói primeiro um corpo imaginário. Veja que interessante. Para só depois a gente se conscientizar do nosso corpo real. E isso gera um conflito enorme, né? Eu hoje não conheço nenhuma mulher que esteja 100% satisfeita com o seu corpo, que atire a primeira pedra essa, né? Com certeza. Renato que eu diga quando eu fui lá. Isso gera muitos conflitos. E aí, acredito que o maior exemplo que eu posso dar aqui de extremidade é essa questão de mulheres que sofrem com transtornos alimentares, como você citou agora há pouco, né? Isso é um conflito muito grande, um conflito entre o corpo imaginário com o corpo real. E aí isso se estende para a vida toda. E se intensifica muito em dois grandes momentos da vida da mulher, que é a puberdade e a menopausa, né? No que... levando em consideração a adolescência, a gente sabe que é uma fase de transição, uma fase de muitas mudanças, principalmente do corpo, né? E por conta disso é marcado também por um luto, que é o luto dessa perda desse corpo infantil que está se transformando num corpo feminino. E eu acho que a questão toda está aí, né? O que é esse corpo feminino, né? Que transformação é essa que vem com tanta angústia e tanto sofrimento, né? A gente pode pensar hoje nas mulheres trans, por exemplo. Essas mulheres elas precisaram passar por uma transformação do corpo muito grande, inclusive, né, para se sentir feminina e ser vista pelo outro como uma mulher feminina, né? E aí vem toda essa angústia. Isso eita. E essa transformação, né? Vem acompanhada de muita angústia, né? Essa questão, deixa eu te perguntar uma coisa que estava na minha mente. Eu gosto muito desse assunto pelo fato do nosso projeto, porque eu tenho aprendido muito ali. Eu sou apaixonada, eu vejo Terezinha, eu acho que tem quantos anos ali? Quantos anos Terezinha tem? Tem 80 e pouco por aí. Essa faixa. Gente, ela é uma bailarina. Eu acho lindo a aceitação daquela mulher, e não só dela, de várias. Tá ali feliz, satisfeita, porque a gente também tem uma equipe que trabalha isso. Porque quando você chega numa academia, aí vai para a Aleph, a gente também sofre.
Porque o padrão de beleza está ali. Quando a gente chega, uma vez, gente, eu cheguei numa academia que eu chego a sair assim, ó, de lá. Quase cheguei em casa e morri, porque quando eu olhei não tinha. Parece que ali a mente não está muito saudável. É só o corpo. Então. O interessante, deixa eu só complementar essa fala, acho que é um momento oportuno. O interessante que a gente precisa frisar está muito relacionado também com o ambiente. Acho que o ambiente da gente é muito propício para essa questão da aceitação. Lá a gente tem uma aula com 40, 50 pessoas, que aquelas 40, 50 pessoas elas têm características muito semelhantes, embora sejam pessoas muito diferentes. Então elas conseguem se aceitar bem umas com as outras. Seria totalmente diferente se elas estivessem num contexto onde só fosse majoritariamente adolescentes, mulheres, ou sei lá, até mesmo idosos, mas que tivessem outra mentalidade, outro objetivo. Acho que o bacana das aulas que a gente conduz no projeto, falando um pouco sobre a minha realidade profissional, acho que está muito disso. A gente tem um grupo, tem um coletivo, e embora dentro daquele coletivo a gente tenha muita diferença, elas têm características muito semelhantes e elas conseguem interagir muito bem, elas se aceitam muito bem. Às vezes elas conseguem se visualizar umas nas outras, e isso é interessante, isso estimula ainda mais a prática, a frequência, a aceitação. E a gente chega lá segunda-feira de manhã, tá chovendo, não vai vir ninguém não, aí vem lá com a sombrinha, elas sentem falta, porque elas sabem que naquele momento é o momento da questão da interação. Acho que isso é extremamente importante, você está num ambiente que é um ambiente saudável. Não adianta você ir para um ambiente que não é um ambiente que não seja saudável, que não seja saudável, principalmente do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Acho que isso é extremamente interessante. Acho que a primeira coisa que uma coisa que eu costumo falar bastante, deixa eu abrir um largo parêntese aqui, não muito largo. Dentro da área da gente, eu costumo até criticar bastante enquanto eu dou aula, enquanto eu falo com alguns alunos meus. A gente tem uma discussão muito rasa, às vezes, sobre quais exercícios são melhores. Isso aqui é melhor do que isso aqui não presta, isso aqui é bom. Ao meu ver, algumas dessas pessoas passam muito por questões de vaidade. Mas, enfim. O interessante de mais nada são as pessoas estarem praticando, estarem exercitando, estarem fisicamente ativos. Isso, antes de mais nada, é primordial, é essencial. E aí você está num ambiente onde isso é estimulado, e não só isso é estimulado, mas elas vão lá para bater papo, elas vão lá para se ver, elas vão lá para conversar, elas vão lá também para fazer exercício físico, atividade física. Então a gente tem um combo de coisas dentro do mesmo ambiente que favorece um ambiente extremamente saudável, extremamente bom, extremamente bacana. Elas fazem questão de estar lá. Talvez você vai para um ambiente, como você acabou de falar da sua experiência, que não é um ambiente muito atrativo. A principal dificuldade do profissional da educação física no trato com seus alunos, com o seu cliente, é fazer com que o seu cliente, com que os seus alunos, ele consiga ter adesão à frequência da academia ou ao espaço que vai estar sendo praticado. E aí, se você não tem um ambiente saudável, desde o professor até as pessoas que frequentam, fica muito mais difícil de você conduzir aquela atividade. Então, falando um pouco da experiência da gente, principalmente no projeto, acho que é um dos principais pontos o ponto forte do projeto da gente, é o coletivo. São os próprios alunos, os que fazem também o projeto, ou os que fazem o projeto. Eu acredito, você pode até falar isso melhor do que eu, você está com mais frequência lá e mais tempo, mas acredito que o projeto é o que é hoje por conta do ambiente. Esse ambiente é muito bom pelas pessoas que o conduzem, você, eu, os outros professores, e também pelos alunos. Então, acho que isso é extremamente importante, a questão do ambiente. Fala um pouquinho, não foi? Sim, esse laço afetivo, social, né, que se estabelece ali é extremamente importante para as pessoas de 80 anos, como você trouxe, né? E é muito interessante, uma mulher de 80 anos que se parece uma bailarina, né? É lindo. E eu acho assim, acho não, né, que não é achismo, que eu acho que em qualquer ambiente, eu acho que o profissional, certo, que ele tem que ver o lado financeiro, mas tem que ter o outro lado, o olhar, o afetivo. Valon, ele fala muito isso. Na sala de aula, você só aprende quando você tem esse laço com o professor. Quando a gente tem um professor chato, acabou-se. Você sai dali, você não aprende. Porque você trava.
Não é isso? Tá aqui uma profissional que pode falar sobre isso, esse laço. Então a gente vai numa academia, é bacana a gente cuidar do corpo, sair dali, né, toda justinha, toda bonitinha, toda apertadinha, toda sem barriga, que eu ainda vou chegar nessa evolução, cheguei ainda não. Mas aí, ter esse carinho, o profissional, de trazer esse ambiente também, da mulher também se sentir, não se cobrar tanto. Sim. Eu particularmente acho assim, muito triste a gente associar o corpo feminino a padrões de beleza. Muito, né? Isso é Porque horrível. Padrões de beleza, ele está muito ligado à cultura, logo ele é muito mutável. Né? Já houve tempos na história da civilização que ser gorda era estar dentro do padrão de beleza. Hoje já não é mais, né? Se você for escutar as adolescentes hoje em dia, o padrão de beleza delas do corpo são aquele corpo que se assemelha mais a um corpo de uma mulher coreana, né? Entre os adolescentes. Já houve tempo também entre ter seios fartos, era a coisa mais linda. Hoje você já vê atrizes se submetendo a cirurgias de explante mamário, né? Porque o que está na moda hoje são seios pequenos e naturais. Então, isso muda constantemente, muda muito. E isso afeta, claro, a autoestima da mulher, né? Afeta muito. Aí vem que a gente está nesse mês de janeiro branco, a saúde mental nossa fica abalada. Muito. Porque você adoece, você chega a um ponto de não querer sair de casa. Porque você não está incluída ali naquele padrão de beleza. Então, a gente tem um cuidado muito grande lá no projeto. Eu faço academia também, voltei agora. Me sinto muito bem. É lá em Jaboatão, a academia lá do professor Edmo. Todo mundo conhece ele por Edinho. É uma academia que ele acolhe e eu também não me sinto fora nenhuma, de jeito nenhum, viu, do padrão. Chega a gente muito top, que eu acho muito bonito. Mas também eu estou ali muito tranquila, que eu me sinto muito à vontade. Certo? Porque tem outra coisa também que você vê a mudança do corpo da mulher. Chega uma certa idade, pronto, a gente chegou numa idade, 40, um adolescente. Mas para a sociedade, quando você fala a idade, parece que é um rótulo em você. Você hoje já não pode mais nada. Isso. Porque as pessoas esquecem, né, que existe o tempo cronológico e o tempo subjetivo, né? O corpo envelhece, mas o psíquico não. Aí eu lembro novamente da senhora de 80 anos, que é bailarina, né? É. O corpo envelheceu, tem os limites, né? De fato, aparecem os limites ali. Mas o psíquico, ele não envelhece de forma alguma, né? Ele pode amadurecer. Porque tem essa questão, né? Às vezes a mulher fica assim, aí tem aquele processo todo, chega na idade, tudo é 40. 42, 50, aí já não pode isso, já não pode aquilo. Parece que ela é afastada da sociedade. Uhum. Então, isso também é um problema muito sério que adoece a mulher. Sim. A mente da mulher. Sim. Porque ela se sente ali, tô ali, que eu não... Ali parece que eu não sirvo mais para nada. Isso. E eu acho muito... Aí eu volto para o nosso projeto. Elas se sentem assim, ali eu posso. Eu achei lindo, porque tem momento que tem uma hora, a aula de dança. A dança, ela é muito terapia. Né, Aleph? Como professor, não. Me diz aí, terapia, é uma terapia para o corpo e para a mente. Uma coisa libertadora, pode ser? Sim. Tem gente que... Acho que o interessante é você estar... Como eu acabei de falar, está dentro do contexto que você se sente bem. Tem gente que se sente bem frequentando aulas de dança, se sente muito bem. Que faça, muito legal. Tem gente que se sente bem na academia jogando peso para cima. Que faça, muito legal. Acho que o interessante é você fazer alguma coisa. E você se sentir bem. Se sentindo bem, tá? É muito mais gratificante você ir para um ambiente onde você se sente bem, fazendo o que você gosta, do que quando você é imposto a fazer algo. Exemplo, agora, mês de janeiro. Quem frequenta academias sabe que mês de janeiro a academia é lotada. A academia ela é sazonal. Verão é lotada. Depois que terminou o verão, ela não é mais lotada. Por quê? Porque as pessoas elas sabem que devem fazer, elas se sentem na obrigação de fazer, mas elas não sentem prazer em fazer.
E é isso que é o grande desafio para a gente, é você fazer ou você levar para o aluno, para o teu cliente, para aquela pessoa que você está prestando atendimento naquele momento, algo que ele se sinta bem fazendo. Você dá motivação para ele. Então, eu costumo falar que você gosta de nadar, nada. Você gosta de correr, corre. Você gosta de... faça. Tendo uma orientação profissional adequada, faça. Você precisa fazer algo, não fique parado. E essa... A gente tinha até exemplo já, professor, eu não posso vir mais para cá. Vá para outro lugar. Professor, eu não me sinto bem aqui. Procure um lugar onde você se sinta bem. Só não deixe de fazer, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Eu acho que isso é a principal mensagem que a gente tem que deixar. Faça alguma coisa, só não faça nada. E essa tua fala foi muito importante, assim, a gente se sentir bem, não por obrigação. Eu vou para academia, eu vou malhar até morrer, porque eu quero ir à praia. E eu preciso estar mostrando que Mas aí a pessoa não está bem, mas aí você falou uma coisa perfeita. E o resultado disso, Valéria, é que não tem adesão. Você vai uma semana, 2, 3, um mês, depois... E eu não vou. Não vou por quê? Porque não é atrativo. É diferente quando você faz algo que gosta. Eu faço o que gosto. Eu passei o dia trabalhando, eu estou exausto, mas no final do dia eu gosto de correr. Então, é algo que eu gosto, eu me sinto bem fazendo. Então, eu vou fazer. É diferente de algo que não lhe dá satisfação, somente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Você não fica saciado, você não vai fazer. E isso é um grande problema. Eu gosto muito de fazer funcional, eu gosto demais. Principalmente quando tá Marcelo Falcão cantando, eita lá, e que eu faço mesmo, eu faço estigado até demais. Mas é muito bom. Às vezes paro por falta de tempo. O cansaço, chego em casa e estou muito cansada, mas a atividade física, ela é muito boa. Isso melhora a minha saúde mental por completo. É muito importante. Tem uma coisa que eu acho muito interessante em alguns profissionais de educação física, que eu já conversei, nutricionista também, que é aquela questão de tirar foto, né? Quando você começa a tirar foto do seu corpo para ver a sua evolução. Eu acho muito interessante porque você daí para de fazer a comparação do seu corpo com o corpo de outra pessoa, né? E ver a evolução do seu próprio corpo. A sua evolução. E essa comparação do seu corpo com o de outra pessoa, isso também traz um sofrimento, uma angústia tão grande, porque não tem como, o teu corpo é o teu corpo, o meu corpo é o meu corpo, né? A gente nunca vai ser igual em nada. A gente pode estar malhando, fazendo o mesmo exercício, mas vai ficar diferente, né? Até o nosso lado do corpo tem um que é maior que o outro, né? Então não tem como. Eu acho também muito interessante o discurso muito forte que vem hoje em dia da aceitação do próprio corpo, né? Mas eu acho que para isso... Para chegar até esse ponto, a gente precisa antes começar com um autoconhecimento, né? É o famoso Nauti Psuma, o aforismo grego, né, que foi escrito no tempo de... Fala de novo esse nome aí, que eu quero aprender aí. Fala aí pro pessoal. Nauti Psuma significa conheça-te a ti mesmo, né? Ele foi escrito no templo de Apolo e tatuado na minha mão, inclusive, que é para não esquecer isso, né? Que massa. De você se conhecer seus desejos, seus limites, conhecer o seu próprio corpo, né? E ser feliz com ele. Exatamente. A aceitação vem daí, desse autoconhecimento. É massa, né? Quando a mulher também, ela tem essa aceitação, né? Do seu corpo. Quando a mulher, ela se ama, nada vai abalar ela. Porque aí, em primeiro lugar, ela se ama, para depois ela amar o outro. Que a pessoa que não gosta, não se ama, ela vai amar o outro como? Porque ela está cheia de problemas, né? Não está conseguindo se aceitar, não está conseguindo ter essa realidade da sua idade, do seu envelhecimento, né? O tempo todo, gente, isso é muito sério. Sempre eu gosto de conversar sobre isso. Isso tanto para o homem como para a mulher. Tem homem que é juventude eternamente, 100 anos, mas ele não se aceita na sua idade. Para ele tem toda uma dificuldade, é um adolescente eterno, né? E a mulher é a mesma coisa. Sim, aí voltando lá na nossa aula do projeto. Aí teve um momento lá, Jana, sempre a gente tá lá, eu fico adorando aquilo, porque eu sei que é um momento de libertação
das mulheres dizer assim, eu posso. Eu tenho 60 anos, mas eu posso dançar o que eu quero, o que eu gosto de dançar. Aí a gente colocou, foi a música de Anitta. Gente, foi muito massa. Você vê naquele momento, porque chega até isso, até a sociedade recrimina. A mulher de 40, de 50, de 60 não pode fazer isso. Pode, só basta a gente gostar e se sentir bem. Sim. Certo? E eu digo assim, tudo no seu limite. Sim. Equilíbrio. Né? No equilíbrio. A gente, claro, precisa ter o equilíbrio emocional, tudinho. Por isso que o mundo vocês estão bombando, viu, psicóloga, porque o mundo da gente tá um pouco doentio. Tá caótico. Tá caótico. Então, esse mês eu acho muito importante falar sobre saúde mental. Muito. A gente estava vindo para cá, né, e estava falando um pouco sobre ansiedade. E a ansiedade, ela é ela vai muito para o corpo também, os sintomas, Sim. né? É o coração acelerado, é a mão que sua, né? Inclusive, exercícios físicos ajudam muito nessa questão da ansiedade, né? Tu falou da sociedade que está adoecida e a ansiedade é assim, é um dos sintomas que mais chega na clínica de fato. E aí, como você vê que o exercício físico, ele ajuda bastante, bastante. Quando uma pessoa está com uma crise de ansiedade, Aleph, a gente chega na academia, a gente relata isso ao professor. Vocês passam assim para que a gente tem que ser feito, sim, né? é o que é, que tem, é isso mesmo. Então, deixa eu fazer um contexto. Antes de mais nada, quando a gente fala das questões da saúde mental, a gente fala muito hoje sobre depressão, sobre ansiedade, existem diversas outras, mas a gente fala muito sobre depressão e ansiedade. Acho que cada caso é um caso, existem as particularidades. Eu já vi, por exemplo, na academia, uma menina que ela estava com crise, do nada ela teve uma crise. Confesso que no momento, por não ter muita experiência, até me assustei. Ela teve uma crise porque ela estava fazendo a redução gradativa do uso de medicamento, né? E ela sofria efeitos colaterais daquilo. Então ela estava bem, do nada ela apresentou uma crise e tal. Até me assustei um pouco porque eu nunca tinha presenciado aquilo. Mas é tudo uma questão muito particular, de caso para caso. Às vezes ele relata, não estou me sentindo muito bem. Está sentindo o quê? Porque como você falou bem, a ansiedade em si, ela traz consigo alguns reflexos a nível do corpo, a nível fisiológico. Meu coração está muito acelerado, minha respiração está muito acelerada. Eu estou com náusea, eu estou com isso, eu estou com aquilo. A gente vai levar muito em consideração o que o aluno está passando para a gente e vai tentar normalizar ao máximo possível aquela situação. Vai depender muito, é muito particular. Tem aluno que fala, ele está ansioso, mas ele só não está se sentindo muito bem para fazer tal coisa hoje. Eu vou treinar hoje, mas eu não estou muito tranquilo hoje, eu tive um dia muito cheio, eu estou ansioso com uma coisa que daqui a 2, 3, 4 dias. Eu posso fazer, já chegou muito isso para mim, eu posso fazer tal coisa? Pode. Eu não queria fazer nada hoje não, eu queria ficar só na esteira um pouquinho, não sei o que. Posso? Pode. Não pode, você vai sentar ali, você vai pegar aquele peso e vai colocar para cima. Não pode, você vai... Acho que é muita forma da gente saber conduzir a situação, sabe? Então, eu acredito que é muito uma questão particular. Depende muito do que o aluno está lhe relatando, depende muito de quem é o aluno, embora sejam sintomas parecidos, mas cada aluno ele vai ter uma condição diferente. Então, acho que vai muito da leitura do profissional para com o cliente naquele momento, para o aluno naquele momento. Você conseguir entender qual é a situação dele naquele momento e saber conduzir da melhor forma possível. Por isso que quando o aluno chega, né, aí tem que dar você tem que saber tudo do que o aluno passa, medicamento, isso tudo, né? Sim, tudo isso influencia. Além disso, geralmente a gente faz esse processo, que é o processo de anamnese. Acho que todo profissional de saúde faz quando você começa a atender um cliente, um paciente. Você tem aquelas informações preliminares do teu aluno, só que o mais importante, ou tão importante quanto, é você também ter informações do aluno acerca do dia a dia. Hoje eu estou bem para treinar, hoje eu estou bem na academia, amanhã eu posso não estar. Então é importante que o profissional ele tenha essa sensibilidade para ter essa leitura diária, constante. Falei, tá se sentindo bem? Não, hoje eu não estou. Tem alunos que você só em olhar você já sabe que ele não está se sentindo muito bem. Aí você chega, pergunta, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Você tentar entender como é que está aquele contexto lá para tentar fazer uma abordagem mais adequada.
Então, acho não, é importantíssimo a sensibilidade do profissional, seja ele qual for, somente da gente, da questão da saúde, a gente fala muito, eu enquanto profissional da educação física, ela psicóloga, mas aí sabemos da importância do contexto multidisciplinar, né, de outros profissionais, do nutricionista, do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo, enfim. Então, todos eles precisam entender ao máximo a realidade do aluno. Não é a realidade do aluno no macro, mas também em momentos específicos. Hoje, como é que está hoje? Aí dentro daquilo eu sei mais ou menos o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é interessante ser feito, o que é que não é interessante ser feito. Enfim, acho que cada vez mais a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade para com os nossos alunos. Sim. Verdade. Isso é interessante, né? Porque o ser humano ele é biológico, psíquico, social e espiritual. Então não tem como a gente trabalhar sozinho, ver o sujeito só no psíquico ou só no biológico. Não tem como, não tem como Tem isso. um lado espiritual também, né? E que momento a gente pode, você acha assim, que momento, deixa eu formular essa pergunta aí, que é, a gente precisa do psicólogo, em que momento a gente acha que está necessitado, porque tem esse preconceito também, eu vou para psicólogo, eu não estou doente, eu não sou doido, eu vou para o psiquiatra, eu não sou doido, mas tem um momento que a gente tem que ajudar, né, a outra pessoa também. A gente tem que ter o olhar ao outro. Às vezes tem um nosso amigo que está doente, está precisando de ajuda, mas tem aquele tabu. Em que momento a gente procura esse profissional da área na área da mente, né? Da saúde mental? Eu acredito que o momento certo é aquele momento em que a angústia já está no nível máximo, né? Que você está sofrendo demais com alguma coisa. Os sintomas. Os sintomas, eles são variáveis. São variáveis. Tem pessoas que chegam com sintomas de TDAH, né? Depressão pós-parto, angústia. Os sintomas são inúmeros. E tudo isso é provocado por uma angústia. Então, quando isso já está no nível máximo, quando já está te mobilizando para procurar uma ajuda, esse é o momento, né? Não adianta você chegar numa sessão de psicoterapia e dizer, eu quero ir para me conhecer. Geralmente, essa pessoa ela não continua na sessão. É muito mais fácil essa pessoa desistir com 1 mês ou até mesmo com 2 sessões, entende? Do que engatar realmente numa psicoterapia. Porque ali ela não está com angústia tão aflorada, né? Que está mobilizando ela a ponto de querer mudar, sabe? De querer sair dessa situação que ela se encontra. A pessoa se isolar, isso já é um sintoma muito grave, tudinho. Me fala aí sobre isso. A pessoa se isola, não quero sair mais de casa, não quero mais falar. Qual é o caminho que a gente deve tomar também com essa pessoa que está ao lado? Pronto, a pessoa dentro de casa, a gente tem que também estar alerta. Às vezes a gente nem liga, assim, pelo fato do nosso dia a dia, o corre-corre, e aquela pessoa está adoecendo do nosso lado e a gente não percebe. Isso, a gente não Porque percebe. às vezes a pessoa também não dá sintomas, né? Ou não? Sempre tem. Dá sinais. Dá sinais, né? Essa questão do isolamento, ela vem muito ligado também com uma depressão, né? Mas antes disso, ela dá sinais. Ela diz que está triste, né? Ela não pode dizer diretamente. Não é que ela não pode, às vezes elas não dizem ou não sabem dizer diretamente, eu preciso de ajuda, mas ela dá sinal, sim. Né? Esse isolamento, ele é um sinal que ela não está bem. Né? Cortar laços, a gente estava falando agora há pouco desses laços sociais. Cortar esses laços é um sintoma também, né? É um sinal. Ela está dizendo alguma coisa. Por isso que às vezes a pessoa, né? Por isso que é bom esses grupos que tem, né? Feito o projeto Caminhando na Praça. Gente, eu vou falar nele sempre porque é muito massa. Quem não conhece, precisa conhecer. Terça-feira a gente está fazendo um grande aulão, né? Referente ao Janeiro Branco. Convidei Renato, conheci Renato a semana passada. Menino, que ser espiritual evoluído. Muito massa. E ele também tem um olhar muito massa com o outro. Que eu acho isso perfeito. Sim. Né? No mundo que a gente vive, a gente precisa ter esse olhar. Isso. Como ele falou, né? Eu acredito que todo profissional ele precisa ter esse compromisso social, um compromisso ético e político também, né? É muito importante.
Todos os dias a gente, lá no projeto, aí lá para eu falar do projeto, sei que vou falar, eu tenho certeza que as meninas estão tudo, além de estar tudo assistindo o professor delas, né? Tudo ali morrendo de felicidade. E a nossa psicóloga também aqui. Mas todos os dias de manhã a gente ora. Ora, reza, é a mesma coisa. Porque a gente reza e ora ao mesmo Deus. Um Deus só. Essa questão de religião também é uma coisa bem delicada, né, de se falar. Porque às vezes adoece também. Sim. O respeito ao outro, a religião do outro, é bem delicado isso. Lá no projeto a gente começa com o Pai Nosso, né, Aleph? É todo assim, é uma adoração a Deus. Eu acho isso perfeito e a gente tem que colocar isso sempre no nosso ambiente de trabalho. É bem saudável. E a gente tem uma frase que eu vou tentar me lembrar agora, porque às vezes eu troco. Janaína, tu me lembra também, se eu esquecer. A gente fala assim, pronto, nessa sala há 4 cantos. Em cada canto uma flor. Aqui maldade não entra, aqui só entra o amor. Então, todos os dias, de manhã e à noite, a gente registra isso. Porque a gente precisa, sim, também é uma coisa, a doença da alma a gente não vê. A pessoa só adoece. Ela reflete no corpo, uma hora ou outra ela vai refletir no corpo, mas aí talvez ela apareça um pouco tarde, né? Você poderia ter percebido antes, só que aí você só veio conseguir visualizar aquilo de forma mais clara, bem lá na frente. Exatamente, é a doença da alma. O que é que cura a doença da alma? É uma coisa tão complexa, né? Muito. O que é que cura a doença da alma? Atividade física. O que é que cura? É tratamento, isso, aquilo, outro. Mas às vezes o amor que a gente tá esfriando. Então, quando a gente recebe aquele carinho, aquele abraço, aquela atenção e dizer que a pessoa, o outro é importante, eu acho que isso é muito válido. Sim, isso me faz lembrar de um desejo muito primitivo, humano, né? Não se limita só às mulheres, mas o ser humano como um todo, que é o desejo de ser desejado pelo outro, né? Todo mundo tem esse desejo, de ser o desejo de alguém, né? De ser amado, de ser querido. Isso é bem forte. Você elogiar. Hoje em dia a gente não vê mais isso, a dificuldade de dizer assim, eu te amo. Para um amigo, para uma amiga, é toda uma dificuldade. E essa frase, meu Deus do céu, eu falo isso sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Terça-feira foi um dia especial, porque aniversário de Léo Nascimento, que quando eu mando uma mensagem para ele, eu digo o quanto ele é importante na minha vida, como amigo, certo? Um amigo e irmão. George completou ano terça-feira, e eu tenho todo o carinho. Aleph, meu Deus do céu, eu fico me amostrando, até a esposa dele tá ali, viu, gente? Linda. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande pelos meninos. Edinho, eu tava filmando Edinho dizendo que, ó, que mago desenrolado do caramba. O bicho é desenrolado, o bicho é bom. Grande profissional. Dinho também, Gabriel, um menino, espírito elevado também, bem sereno, bem calmo. Calmo, né? Grande profissional. Então, tudo isso a gente fica dizendo assim, mas que bom. Que bom. Eu saio dali muito feliz. Porque eu tenho pessoas que é humana. Porque parece que a gente está num mundo um pouco desumano. Tá. Então, Perverso, isso né? Perverso. Então a gente sente isso. Quando a gente encontra um ser humano massa, que olha o outro, aí você fica muito feliz. Eita, o mundo tá massa. Então aquele projeto me ensina muito. Tá me ensinando. Todo dia que eu vou ali, eu saio fortalecida pelo amor que recebo. Quem semeia amor não tem como receber outra coisa, recebe o amor. Então é uma equipe maravilhosa, também amei muito de conhecer. Ó, eu fui lá em Renato e não tinha a menina, eu estava sem psicóloga para vir. Aí Renato citou o teu nome. Poxa, que massa, eu quero. Aí quando eu cheguei em casa ele mandou, Valéria, ela aceitou. Aí eu já fui, né, escutar o Rapa não, que agora é Marcelo Falcão. Que é cada letra maravilhosa. Gente, por isso que eu digo, música é terapia.
Sim. Eu acordo, se eu não escutar música, eu não fico bem. Aí Léo, Cal, os meninos, tudinho manda música, viu? Se eu dormir também escutando música. É uma vibe do caramba. E tem que ser assim, que a gente não pode levar a vida muito ao pé da letra, não, senão a gente adoece. Deixa eu aproveitar um pouquinho da tua fala e até o espaço também. Tava falando um pouco sobre o projeto aí, e de fato a gente vê que é uma iniciativa muito boa. Isso fica claro só em olhar para os alunos, né, para os alunos da gente. A gente olha e a gente vê, pô, que massa. Eu até costumo comentar com ela às vezes, dia de segunda-feira, a gente vai dar aula assim, meio com sono, mas a gente volta numa vibe diferente. É contagiante, é muito bom. O ambiente é muito bom. E aí, se você olhar direitinho, existem poucos espaços como aquele espalhados por aí. A gente vê pouco acesso para esse tipo de atividade para a população, para as pessoas. Quando a gente fala de saúde mental, a estimativa de 2019 para 2020 era que entre 12% e 15% da população mundial ela tinha algum tipo de transtorno mental, algum problema a nível emocional, enfim. E isso aumentou muito mais dentro do contexto da pandemia, 2019, 2020, 2021. Isso ficou ainda muito mais grave, muito mais acentuado. E aí, quando a gente vai olhar para ela até falou no comecinho da fala da gente aqui, ela falou um pouco sobre as políticas públicas. Quando a gente olha um pouco de políticas públicas, iniciativa para com o público de uma forma geral, e especificamente nesse tema, a gente vê que pouquíssima coisa é feita. Se investe pouco, mas se investe, se você for olhar a nível de cifra, é um valor muito alto. Só que aí, quando a gente vai olhar já esse investimento, a maioria dele é feito já no tratamento, e geralmente no tratamento medicamentoso. E aí, quando a gente fala do tratamento medicamentoso, nada contra, óbvio, precisamos dos medicamentos. Mas aí um tratamento medicamentoso crônico, só ele traz consigo efeitos colaterais. A gente vê, por exemplo, um efeito em cascata de pessoas que têm problemas psicológicos, problemas emocionais, que fazem uso prolongado de medicamento. Então, quais são as outras alternativas que poderiam ser utilizadas, que podem ser utilizadas dentro desse contexto? A própria atividade física, o exercício físico, puxando um pouquinho a sardinha para mim. E aí, quando a gente vai ver, existem pouquíssimos espaços como o que a gente participa, né? O projeto que você idealizou, que a gente hoje participa, existem poucos espaços daquele. Então, as pessoas precisam olhar um pouco com mais cuidado, né? Com mais carinho, com mais atenção para esse tipo de iniciativa. Se a gente for olhar do ponto de vista econômico, é mais econômico do que o tratamento em si. A gente fazer que o exercício físico em si, ele tem toda a característica não só durante o processo, mas também a nível preventivo. Ela previne uma série de doenças. Se você não só a emocional, mas as diversas outras. E aí é altamente interessante que se tenha esse olhar para tentar, antes mesmo do problema surgir, você entrar com alguma coisa, com algo que possa de fato prevenir aquilo. Aquilo ali, a prevenção daquilo, ela vai gerar uma série de benefícios sociais. Não é só para mim, não é só para você, não é só para os alunos, para a sociedade de uma forma geral. E esse benefício não é só o benefício social, é o benefício socioeconômico também, nível econômico também. Se gasta muito com remédios antidepressivos, antioxiolíticos, enfim. E todo esse tratamento, que como eu falei, é um tratamento que pode ser, em alguns momentos, até um tratamento pesado. O exemplo que eu citei dessa aluna, ela teve essa crise e ela relatou depois que aquilo ali era constante, justamente por estar fazendo a diminuição da dose desses medicamentos. Se você continuar fazendo aquela dosagem muito alta, vai chegar um momento que não vai surtir efeito, você precisa diminuir, e aí traz consigo diversos efeitos colaterais. Então, por que não evitar chegar a esse ponto de se entupir de remédio? Por que não tratar antes? Por que não prevenir? Então, se pudéssemos falar para os quatro cantos aqui, é uma ferramenta, né, para isso, para falar para outras pessoas, seria mais interessante que se investisse nesse processo de antecipação. Vamos antecipar isso. Como é que a gente faz? Criando novas políticas, não só do ponto de vista da atividade física, dos níveis psicológicos também, nutricionais, dos médicos, enfim. Acho que
que é algo que deveria e que deve ser feito e que deve ter uma atenção melhor para com isso. Sim, essa questão da medicação ela é bem, bem interessante e importante, né? Porque quando há um acompanhamento, legal, mas a gente vê que tem pessoas que fazem o uso por conta própria. Medicação, Né? E a gente vê que, às vezes, a medicação ela tem uma função de tamponar o sofrimento. E a psicoterapia... Só um paliativo, né? Isso, e a psicoterapia já vem na contramão e quer que você coloque para fora, né? E a medicação faz o contrário, bota para dentro e tampona ainda mais, né? É bem interessante. E a questão da prevenção, né? Investir em trabalhos que previnam problemas de saúde mental. É né? verdade. Pronto, lá no projeto já teve... Foi achando bonitinho agora. A gente já teve lá relatos, né? Hoje, se eu passar ali e cada aluna daquela do nosso projeto vai falar que saiu de um quadro depressivo. É incrível. Já passei, já escutei, assim, eu faço questão de dizer, como é que você está? Eu digo, Valéria, esse projeto me deu vida. Hoje, quando não tem aula, é um aperreio. Porque ali vejo o quanto isso previne. Né? Já recuperou, por isso que eu digo que o nosso projeto ele é completo. Porque ele recupera vidas. Então não tem mais nada gratificante do que isso. É muito gratificante. É muito gratificante quando uma mulher sai dali, quando um senhor, o seu Heleno é o nosso menino. Quantos anos, Aleph, tu acha mais ou menos que seu Heleno tem? Tem mais de 80. Tem mais de 80, né? Tem. Gente, é perfeito. Ele não falta uma aula. E ele tá ali. Dançando lá com as meninas, né? Dançando, ele faz a funcional, ele dança, a gente faz o quê? Nossas festas. A gente não deixa de fazer. Pronto, vai ter o nosso carnaval, Manhã de Sol, dia 11. Todo mundo está extremamente animados. Empolgados, né? Empolgados, porque qual é a fantasia? Já estão ali, falando de fantasia, estudinho. Então, isso é muito bom. Aí vem o quê? A saúde. Saúde, a mente está bem. Sim. E você percebe que tem uma demanda muito grande da sociedade por projetos assim, né? Antes de começar lá com o Renato, eu estava fazendo um projeto lá no Secosne, ficava no Secofire, do Secofire, mas a gente praticava lá no Secosne, que era com crianças com problemas de TEA e outros problemas de desenvolvimento, sabe? E não tinha mais profissionais para atender tanta criança. É uma demanda enorme, enorme. Existia fila, sabe? Fila de espera mesmo, porque realmente não tem tantos profissionais. Mesmo? Que coisa. É uma demanda muito grande. Sério mesmo. E aí, quando a gente fala de saúde, de uma forma geral, como eu tinha falado, é um efeito em cascata. Você tem uma pessoa, você pega um caso de uma criança que lá no início ela está apresentando alguns problemas emocionais, alguns problemas psicológicos, inevitavelmente ela vai apresentar esses sintomas a nível fisiológico, nível físico. Elas têm maior predisposição a serem obesas, a serem sedentárias, que são os principais fatores de risco associados com as principais doenças crônicas degenerativas. A expectativa de vida de pessoas que têm problemas emocionais a nível crônico, problemas cognitivos a nível crônico, é de redução de 10 a 15, 20 anos. Pessoas que têm problemas emocionais crônicos, elas vivem em média 20 anos menos do que as pessoas que não têm. Olha pra aí. E aí o grande problema é esperar aquele quadro, aquela situação se instaurar, ficar grave e não ter feito nada antes daquilo. Acho que é o que mais pega. Se gasta pouco com saúde, deveria ser gasto mais, deveria ser investido mais. Mas mesmo assim a gente vê que ainda é muito dinheiro e que muitas vezes é gasto de forma errada. O que poderia ser gasto de uma forma mais adequada. Você tendo essa visão, você tentando antecipar o problema, isso vai ser muito mais positivo. Os resultados são mais positivos, de uma forma geral, não só para o beneficiado, mas para o sistema de uma forma geral. Então, acho que parece difícil e não sei qual é o mistério, não sei o que há por trás disso,
Mas, de fato, o que deve ser feito é você tentar prevenir, tentar antecipar. Como eu antecipo isso? Como eu faço para não chegar a me expor a isso? Você não se expor, você não precisar se expor, já é a principal forma de você evitar aquilo. Você não precisa ter para depois tratar, e depois, ficar boa. Não, antes de ter, por que não prevenir? Existem formas sustentáveis, saudáveis e economicamente baratas de você tentar prevenir isso. Exatamente. Aí eu vou puxar um pouquinho esse assunto que é tão importante, que é sobre a política. Porque a política tá dentro disso. Você vê, quando a gente tem representantes que têm um olhar, que luta por isso, porque assim, o papel do vereador, qual é? Fiscalizar a cidade, que eu acho isso muito massa. Na cidade, quantos projetos tem? Que pode sim, que é a área de saúde. Tu acredita, agora eu me tirei do foco. Luísa, minha filha ligando no momento desse, é cruel. Espera aí, Luísa. Voltando. Aí, é uma coisa assim tão séria, porque a cidade, ela cresce quando a gente coloca representantes que sim, ele olhe para políticas públicas. Ele tem esse olhar. E que sejam representantes capacitados, né? Que entendam. É o mais importante, Aleph, porque às vezes a gente coloca, é um papel tão sério. A política, ela vive o nosso, tudo nosso. Tudo é político. É político. Então, quando a gente não coloca esses representantes de uma forma séria, coloca em troca de cesta básica, de outras coisas, a gente não tem uma qualidade, uma cidade com saúde de qualidade, porque a fiscalização na área de saúde não vai acontecer. A gente não tem uma educação de qualidade, porque também não vai ter a fiscalização. Então, veja o quanto a gente perde com isso. Perde muito. Aí, na área de esportes, também não vai ter. Porque aquele representante ali a gente colocou porque ele doou uma cesta básica, que é obrigação nossa como ser humano, ajudar o próximo. Isso aí é um trabalho social. Sempre eu falo isso. Eu quero também agradecer aqui aos mototáxis. Gente, só um minutinho que eu vou passar o telefone aqui, que minha filha quer falar comigo, mas Jana vai dar o grau. Atende aí, Jana. Aí, o quanto a gente precisa acordar com isso. A gente tinha a Aleph fez parte também do Vida Saudável. Foi até. Que era um projeto federal, não é isso? Federal. Então tinha toda uma estrutura, todo o material, som, tudo. Por quê? Teve alguém que se preocupou. Entendia que aquilo era necessário, né? Exatamente. Né? Porque a gente fala, no posto de saúde tá faltando médico. Tem que ter médico, óbvio. As pessoas precisam ser atendidas. No posto de saúde tá faltando medicamento para o diabético, para o cardiopata. Tá faltando. Precisam. Mas não é só é como eu acabei de falar, não é só o tratamento, não é só o medicamento para tratar a doença. Por que não prevenir antes? Por que não ter esse olhar mais, essa visão um pouco mais além da coisa? A gente às vezes, e trazendo até, a gente tá falando um pouco sobre essas questões de políticas públicas, da questão mais política, mas pessoalmente em si, por que esperar ficar doente para procurar ir ao médico? Por que esperar tal situação acontecer para procurar tratá-la? Por que não prevenir antes? Então acho que isso deveria ser o olhar da gente para tudo. Sabe? Acho que é difícil termos esse senso crítico sempre. Mas, se você olhar direitinho, isso é o remédio, ou seria a solução para praticamente todos os problemas. Eu não preciso passar por ele, eu preciso só evitá-lo. Se a gente tivesse esse olhar, essa visão para tudo, acho que a gente não vai ter, né? Senão seria um mundo perfeito. Mas, para algumas questões, acho que são interessantes. Eu acho muito bacana também a gente ter essa questão, essa parte de conscientização. A gente precisa trazer e ser pronto. Aqui vai ser um espaço massa. Eu digo que quando eu comecei logo no começo, quando eu comecei, eu ficava aqui muito tensa, tudinho. Poxa, isso aqui foi um presente muito maravilhoso que a gente pode levar informações.
e trazer, né? Pronto, a gente já teve aqui a Lei Maria, o pessoal da Lei Maria da Penha, secretária de Moreno, tudo já teve todo o que a gente traz aqui, todos os segmentos. Cultura, uma cidade sem cultura é uma cidade morta. Então a gente vai lutar por uma cultura de qualidade, trazer Jaboatão riquíssimo em cultura. Pense no município, que eu tiro o chapéu, porque os artistas de lá, e graças a Deus está voltando agora, certo? A gente terá festas, aí teve a festa de Santo Amaro, né? Que é a cultura da nossa cidade. E foi muito bonito, parabenizar aí ao padre Rogério e ao povo de Jaboatão pela fé. Eu sempre falo que a nossa fé também nos cura, né? Remove montanhas e a gente precisa ter fé em Deus. Então, tudo isso, né? Então, a gente precisa, falar sempre. Toda vez que eu estiver aqui no nosso podcast, eu vou trazer esse assunto, que é política. Conscientização, para que a gente tenha saúde de qualidade, educação de qualidade, a gente começa a mudar. Não vende o teu voto. Mulher, vota em mulher. Mais importante ainda, que a gente precisa também disso. Jana já está dizendo ali, Estelinha também. Já chegou o fim, a gente vai se despedir. Amei, estava morrendo de saudade, muita. Eu estava morrendo de saudades de estar aqui para falar aí com o projeto Caminhando na Praça, que eu tenho certeza que está todo mundo acompanhando. Mandar um abraço aí para a equipe do projeto Caminhando na Praça, para todos. Mototaxista, amei, estão abraçando uma campanha aí contra a violência. Quando vocês veem aí um mototáxi com aquele colete verdinho, é o mais bonito que tem. Quem não estiver usando ainda, sinto muito, viu? Preciso usar para entrar no padrão de boniteza. Homens e mulheres pelo fim da violência. Violência zero. Então, eu quero agradecer a essa classe, que é uma classe de trabalhadores, que eu tenho todo o respeito. Então, a todos, e quero agradecer a nossa psicóloga aqui, toda linda, toda novinha. Ai, obrigada. Muito massa. Ao nosso professor, gente, vocês não têm ideia, que ele não gosta que eu fale de jeito nenhum, mas eu me amostro muito. Aleph é um menino novo, mas já tem doutorado. Faz parte do projeto Caminhando na Praça. Vocês querem mais? Tô no processo do doutoramento, né? Já fiz o meu mestrado, iniciei agora o meu doutorado. Como eu havia falado lá no início, ingressei na questão acadêmica, né? Eu sou professor universitário agora, mas aí não deixei o Caminho na Praça, não. É meu xodozinho. Não, e nunca pode deixar. Vou mexer nos horários esse dia. Segunda-feira de manhã, eu tô ocupado. Eu costumo dizer que é o meu xodozinho. Acho que a questão que eu falei lá no início, de você se sentir bem no ambiente, vai pro profissional também. Você tem que se sentir bem no ambiente. É um ambiente que eu me sinto extremamente bem. É muito gratificante, é muito prazeroso. Aproveitar para mandar um beijão para as meninas que estão assistindo a gente. É, as meninas. Ah, então vou aproveitar e mandar um beijo também para a equipe lá de Renato, para minha família, para o meu noivo. Beijo. Eita, love, só love. Rolou love aqui, viu? Gente, também quero mandar um abraço, relembrar Renato. Gostei muito de conhecer Renato, um grande profissional. Mais uma vez agradecer a doutor Miguel por esse espaço tão maravilhoso. Para a semana, estamos aqui com novidades. Aguardem. Projeto Caminhando na Praça, que é aqui ó, o nome do podcast, que é o nome do nosso trabalho. E quero agradecer, mandar um abraço, né, para minha representante poderosa, que eu tenho toda admiração, que só em olhar para ela, eu acho que qualquer mulher se empodera. Nossa delegada Gleide Ângelo e toda a equipe, o gabinete ali do amor, que eu amo demais, é uma família, para mim, muito massa. Quero mandar um abraço aí, Fernanda, gerente de cultura do nosso município, que é uma grande amiga também, e a toda a gestão ali. Parabéns, né, pela evolução, estou gostando. Precisa ainda, eu quero ver aquele Jaboatão Centro, belíssimo, né? Jaboatão Centro, nada de Jaboatão Velho, viu, gente? Não moro nada em lugar velho, só novo. Então, muito obrigado a todos, a Jana, a Estela, a esposa de
Renata. Renata acompanhou Olha, aqui hoje. Renata acompanhou. Muito obrigado, viu, Renata? Linda ela, viu, gente? Ela vai aparecer daqui. Depois ela vem por aqui Nutricionista. falar também. Com certeza. Vamos marcar para falar. Quase doutora, né? Olha que bom, vamos marcar, vice Renata. Depois ela vem. Porque a gente precisa se alimentar bem, vice. Vou começar por mim, eu me alimento péssimo, mas vou começar a ter umas aulas aí contigo aí. Obrigada a todos, viu, gente? Beijo e para a semana estamos aqui novamente. Valeu, obrigadão. Obrigada.